Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Salmo 119, versos 93 e 94. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, estamos em tua presença, te agradecemos por este dia, por estes momentos que temos para estudar a tua palavra, te agradecemos por tudo que tens feito por nós e pedimos que a tua presença, através do teu Espírito Santo, esteja conosco neste momento em que queremos estudar a tua palavra, que possamos entendê-la, vivê-la na prática em nossa vida. Queres abençoar todos os que estudam conosco, todos os que enfrentam lutas, problemas, dificuldades, especialmente os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces individualmente cada um. Faça, pois, a tua vontade e não a nossa, Pai. Queremos agradecer a Ti todas as bênçãos que tens concedido àqueles que estão nos escrevendo. Pedimos que abençoes Irani Dourado. Também queiras abençoar Vaneide Marques. Abençoes também Naldo Santos, especialmente a Leide, que é a esposa do Naldo, que está fazendo exames, tratamentos. Queiras abençoar Meire Ortega, concedendo a ela as bênçãos que está necessitando. E todos os demais pedidos, Pai, todos os nomes que aqui são citados. Nós cremos em Ti, cremos no Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos vocês que participam conosco cada dia, estudando a Bíblia, comentando. Queremos agradecer especialmente a vocês que comentaram a respeito das orações que eu tenho pedido em favor do nosso filho Victor e que ele possa se recuperar e restaurar a sua saúde completamente. E, enfim, temos que estar sempre em oração uns pelos outros, porque é isso que nos orienta a palavra de Deus. Nós continuaremos o nosso estudo. Estamos falando essa semana sobre pecado, evangelho e lei. Já comentamos aqui a respeito de distrações, tentações que nos levam ao pecado, e também o pecado é uma barreira que foi criada e que impede o nosso relacionamento com Deus. Nós até citamos aqui o livro do profeta Isaías, onde ele diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Quando Adão e Eva foram criados, eram perfeitos, não tinham a tendência para o pecado, mas eles escolheram, decidiram pecar, e isso fez com que eles se separassem de Deus. Deus, antes do pecado, ia todos os dias no jardim se encontrar com Adão e Eva, mas depois que eles pecaram, isso não mais aconteceu. Como Deus fazia antes, pessoalmente, visivelmente, se encontrando com Adão e Eva, e agora nós só encontramos o nosso Deus através da fé. E Jesus veio para revelar o Pai, mas ele veio apenas para pagar o preço do pecado, e depois ele retornou para os céus após a sua ressurreição e prometeu que ele vai voltar para nos buscar. E para que possamos estar com ele na eternidade, é necessário, primeiro, crer no sacrifício que ele realizou, aceitar esse sacrifício em nossa vida, nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão e caminhar com ele, fazendo a vontade de Deus em nossa vida. E é isso que nós estamos aqui estudando essa semana. Nós lemos aqui em Romanos, no capítulo 3 e no verso 20, o apóstolo Paulo, ele escreveu: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Paulo é claro em dizer que a lei ela não salva, e nós sabemos disso. Não é pelo fato de nós guardarmos a lei que nós somos salvos em Jesus. Mas quando nós somos salvos em Jesus, nós obedecemos os seus ensinamentos, os seus preceitos, os seus mandamentos. O apóstolo João, em 1 João capítulo 3 e no verso 4, ele escreveu: quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. Então, se nós estamos em pecado, é porque nós estamos quebrando um dos mandamentos. Nós sabemos que a lei de Deus, a lei do amor, ela contém 10 mandamentos ali escritos, mas ele se desdobra em vários outros. Não é somente consumar o ato que está escrito ali, por exemplo, não matar. Nós comentamos isso aqui ontem. Mas se a pessoa sente ódio, aquele rancor de alguém, tem aquele desejo de tirar a vida da pessoa, no pensamento ele já matou. Então precisa se arrepender. Mesma coisa com relação ao adultério. A pessoa olha
para uma pessoa do sexo oposto, o homem para a mulher ou a mulher para o homem, com aquele desejo, então está pecando. É isso que Jesus ensinou, que não é somente o que está escrito que vai fazer com que nós estejamos em pecado, mas o fato de alimentarmos este pensamento, esse desejo, nós já estamos transgredindo a lei de Deus. A lei, portanto, ela nos mostra o pecado, nos mostra onde nós estamos falhando com relação ao nosso relacionamento com Deus. Pecado é transgressão da lei. 1 João 3,4, que nós acabamos de ler. Agora, o pecado, ele está dentro de nós, ele habita em nós. Por quê? Porque nós nascemos em pecado. Após Adão e Eva terem pecado, todo ser humano que nasce após o pecado de Adão e Eva já nascem com essa tendência pecaminosa. O salmista, no Salmo 51 e no verso 5, ele escreveu: pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Então, a Bíblia aqui dizendo claramente que somos pecadores desde quando somos concebidos no ventre da nossa mãe. Já somos gerados em pecado, temos essa tendência dentro de nós. Agora, o profeta Jeremias, em Jeremias 17 e no verso 9, ele escreveu: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau? Então, o nosso coração ele é enganoso. Às vezes nós pensamos que somos bons, que fazemos coisas boas, né? E que Deus ele vai nos aceitar pelo que nós fazemos de bom. Mas não, o coração ele é enganoso. Então, a salvação ela é única e exclusivamente através de Jesus. Na Bíblia nós temos no Êxodo os 10 mandamentos. Está em Êxodo capítulo 20. Agora, estes 10 mandamentos, eles já existiam desde a eternidade. Só que ainda não havia sido apresentado à humanidade por escrito. Por quê? Porque ainda não havia chegado o tempo. Somente depois que Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação, e somente depois que eles saíram lá da escravidão do Egito, aquela multidão, milhões de pessoas, aí sim, aí Deus deu a lei escrita para o povo de Israel. E este povo de Israel, eles rejeitaram o que Deus havia prometido para eles, rejeitaram o Salvador Jesus Cristo, e então o Evangelho foi levado para todas as nações, para os gentios. Não é que quando Deus escolheu a nação de Israel, as outras nações não tinham direito à salvação, também tinham. Basta que eles crescem no Deus verdadeiro que o povo de Israel servia. O povo de Israel foi chamado para ser uma luz para as demais nações. Só que o povo de Israel falhou, se corrompeu. Quando Jesus veio, eles não aceitaram. E aí o evangelho foi levado para os gentios. Por quê? Porque a nação de Israel rejeitou a salvação oferecida por Jesus. E hoje, somente aqueles israelitas que aceitarem o sacrifício de Jesus é que também serão povo de Deus, porque a nação, como povo escolhido de Deus, ela foi rejeitada. Eles rejeitaram a Deus e, consequentemente, perderam esse direito. Então, nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 22, nos versos 37 a 39, Jesus, ele reafirmou a importância de obedecer os mandamentos que estão registrados em Êxodo capítulo 20. Jesus disse: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mateus 22, 37 a 39. E Jesus ainda acrescentou no verso 40: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, as palavras de Deus que foram dadas lá no Monte Sinai aos israelitas, elas hoje chegam até nós, como diz aqui Hebreus capítulo 11, melhor dizendo, Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2,
Diz assim: por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Então, essa palavra que foi dada ao povo de Israel chegou até nós. Por quê? Porque Deus, ele enviou Jesus e antes ele falava por meio de profetas, agora falou através do Filho. Jesus veio mostrar o amor de Deus ao ser humano através da sua vida, através do exemplo. E Jesus mesmo disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Deus e Jesus são um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. Um em propósito, um em pensamento, um na realização em prol da salvação do ser humano. Então nós vemos aqui que o Evangelho chegou até nós através de Jesus Cristo. Agora, nós sabemos que a lei, ela nos mostra que devemos ter um relacionamento com Deus. É isso que a lei vem nos falando. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E relacionamento é o que nós estamos estudando nesta série. Deus deu a lei para proteger a nossa relação com Ele e também com o próximo. E Satanás, ele distorceu a beleza da lei. Satanás, ele tem levado muitas pessoas a ver a lei como um fardo, um peso. Mas, em vez de associar a lei ao amor e à liberdade, estão relacionando a lei com o legalismo. É isso que Satanás tem feito, com que as pessoas julguem aqueles que procuram guardar a lei, dizendo que são legalistas. Mas eu volto a afirmar a todos vocês, e vocês já ouviram várias vezes, que a lei, ela não salva ninguém. Nós não guardamos a lei para ser salvos. Nós obedecemos o que está escrito na lei porque fomos salvos por Jesus. E então a lei demonstra que nós estamos em relacionamento com Deus. Continuamos sendo pecadores, falhos, mas o amor de Jesus, a graça que Ele estendeu a cada um de nós é que nos salva. Então nós precisamos continuar nessa jornada, observando os mandamentos, não para ser salvos, mas porque nós queremos ter um relacionamento com Deus e também com o nosso próximo. E então nós vamos crescendo dia após dia e nos aproximando do Senhor Jesus da maneira como Ele quer que nós vivamos aqui neste mundo. Nós sabemos que a palavra de Deus, em 1 João capítulo 5, verso 3, diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Há muitas versões que dizem os seus mandamentos não são penosos, quer dizer, não são pesados, não é um fardo. Infelizmente, muitas pessoas acham que a pessoa guardar o sábado é um fardo, carrega um fardo sobre si. Mas não, somente aqueles que entram neste relacionamento com Deus, procurando observar os seus mandamentos, fazer a vontade de Deus, sentem amor, sentem alegria, sentem prazer em estar na presença de Deus. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Nós retornaremos amanhã para continuar o assunto desta semana e desejamos a todos que o Espírito Santo continue trabalhando na nossa mente, no nosso coração, nos ajudando a nos aproximarmos cada vez mais de Deus, nos relacionando com Ele através de Sua palavra, através da oração. Que Deus nos abençoe.